Vai deixando seu joinha, vai deixando seu comentário, mas eu vou para a Bíblia. Nosso tempo aqui é preciosíssimo, já demos aí as boas-vindas, e agora então vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Nós estamos aí há vários dias aí perseguindo e sendo perseguido pelo Evangelho de Lucas. Esse homem, esse escritor aí, que teve a graça de Deus, a iluminação e a inspiração de escrever esse livro tão grandioso que tem abençoado a vida de milhões e milhões e tem nos trazido assim informações impressionantes, né? E aí eu quero convidar você para que você vá para a Bíblia, porque o nosso intuito aqui, olha bem aqui para mim, entendeu? Olha bem aqui para mim. Deixa eu olhar bem aqui nos seus olhos, né? Sem o óculos aqui. Para ler eu preciso do óculos, né? Mas para olhar para você eu não preciso do óculos. Então olha bem aqui para os meus olhos, coloca os seus olhos dentro dos meus olhos e quero dizer uma coisa para você aqui, olha. Toda vez que nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos para o encontro pessoal com o nosso Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, então ela traz vida para a nossa vida. É aquela mesma palavra que Deus criou o mundo, que Deus criou todas as coisas. A mesma palavra que Deus olhou assim para a sepultura de Lázaro, onde ele estava sepultado há 4 dias, podre, cair nos pedaços, e ele falou assim: Lázaro, sai para fora. Essa mesma palavra, e o morto e a vida, essa palavra entrou em um cadáver em estágio de putrefação, decomposição, e ele veio à vida com um corpo perfeito, com um corpo saudável, com um corpo sã e salvo. Essa mesma palavra, aquela mesma palavra de Gênesis capítulo 1, a mesma palavra que Jesus usou para poder fazer todas as coisas quando esteve aqui. Então, quando nós vamos para essa palavra que eu estou aqui em minhas mãos, essa palavra aqui, ó, deixa eu mostrar para você, tá vendo? Essa palavra aqui, ó. Quando nós vamos ao encontro dessa palavra, nós vamos ao encontro do nosso Deus. E aí nós vamos encontro a vida. Essa palavra é vida, nos dá vida e ela é eficaz. O que é uma coisa eficaz? É aquilo que tem poder para nos transformar. Exatamente. A palavra de Deus, ela é eficaz para poder transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida. Então assim, ó, com muita humildade, com muita simplicidade, mas com o coração cheio da glória de Deus, da graça de Deus, eu quero convidar você para poder ir ao encontro da palavra de Deus, encontro da vida, ao encontro daquilo que faz significado na nossa vida, encontro daquilo que enche o vazio que tem dentro de nós. Eu tenho certeza que durante a semana você passou por momentos difíceis, talvez você chorou, talvez você clamou, eu não sei você, eu só sei que essa semana para mim foi uma semana difícil, uma semana de lutas, uma semana de labutas, uma semana onde que eu tive que sair 3 horas da madrugada. Olha aqui para mim o que eu vou dizer para você. Vou colocar o óculos agora para me mandar mais um abraço de Robson, também Olenberg, né? Que entrou, um grande abraço para você, tá? Olha, eu quero olhar para você. Essa semana, desde domingo, estamos com uma luta aí, o Gabriel não está muito bem de saúde, agora já está melhor. Mas em algum momento, anteontem, eu tive que às 3 horas da manhã colocar esse moleque dentro do carro e sair a todas, entendeu? Eu achei que ele não chegaria vivo lá no hospital, né? Com falta de ar, aquela coisa toda. E chegou lá, fomos muito bem atendidos. Meia hora depois, orei a Deus, falei: Senhor, olha, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Há poucos dias atrás, o Senhor já levou um filho meu, agora o Senhor vai levar o outro. Olha, está em suas mãos. Se é assim, que seja feita a tua vontade e que seja para a honra e glória do teu nome. Graças a Deus, né? E ali fizeram uma inalação nele e tudo, foi medicado. Meia hora depois estava bom, 1 hora depois eu estava em casa de volta. Mas foi uma semana corrida, uma semana de luta. Cheguei agora no pôr do sol, agora estava arrebentado, acabado. E estamos aqui por quê? Porque a palavra de Deus nos traz vida. Enquanto a gente viver nesse mundo de dor, de sofrimento, é assim que vai funcionar. É quem você ama ficando doente, é quem você ama morrendo, é quem você ama gritando, é quem você ama
chorando, e a gente sofre junto, e todo mundo sofre junto, porque diz a Bíblia que esse mundo é um vale de lágrimas. Agora, quando nós vamos ao encontro da palavra de Deus, a palavra de Deus vem ao nosso encontro, nos traz vida, nos traz esperança, né? Por isso que eu estou aqui partilhando com você. Eu não tinha motivo nenhum de estar aqui nesse momento. Tinha motivo de estar por aí triste, chorando, dormindo, mas não. Eu estou aqui feliz, com a alma, eu estou cansado, né? Mas estou aqui feliz, com a alma feliz, porque eu sei que eu tenho um Deus que tem cuidado dos pormenores da minha vida, tem cuidado de mim, tem cuidado da minha salvação, cuidado do meu filho, cuidado da salvação do meu filho. Deus tem conduzido de forma milimétrica, por isso estou aqui. Entendeu? Então eu quero abraço também ao Laércio, grande abraço Laércio Vila Nova. Deus te abençoe, meu irmão. Fica na graça. Vamos para a Bíblia então? Estamos estudando do trono da glória à escuridão da cruz. E hoje o título da mensagem de hoje, ou seja, o tema da mensagem de hoje é Só os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Que coisa! Eu estive meditando nessa mensagem, fiquei pensando, oh Jesus, tem misericórdia, né? Somente os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Como nós somos tardos para poder entender. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos lá. Pai querido, nesse momento estamos com a Tua palavra aberta e pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco através desta palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, porque é pouco demais. Mas venha falar conosco o que nós precisamos ouvir, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sair do conforto da mesmice e entrar no confronto das mudanças. Que nesse momento os teus anjos estejam conosco, que a tua graça, a tua misericórdia também esteja conosco, Senhor. Abençoe a cada coração nesse momento, que esteja aberto para receber a tua palavra. E abençoe aqueles que vão um dia também ouvir essa tua palavra, Senhor. Usa-me mais uma vez como canal de bênção e que a partir de agora a voz possa ser minha, mas a palavra possa ser do Senhor. É o que nós te suplicamos, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Gilmar Cosmo também acabou de chegar. Que Deus te abençoe, Gilmar. Um grande abraço para você. Então vamos lá, querido. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2. Hoje o assunto é muito interessante. Aliás, quando nós abrimos a Bíblia, nós não precisamos esperar algo se não for a grandeza de Deus na nossa direção. Quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos dar de encontro com o Criador da vida vindo ao nosso encontro. E olha, se tem alguém que quer dar vida para nós, que quer dar vida em abundância, que quer trazer felicidade para nós, veja bem, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós precisamos entender que nós vamos sofrer e vamos passar por lutas, por labutas, mas sofrer com Cristo é felicidade na alma. Sofrer sem Cristo é desespero eterno, é desespero, na verdade, sofrer sem Cristo é uma vida, eu costumo dizer que é uma vida de suicídio. É como um peixe fora d'água. Cada pulo que ele dá é um pulo na direção da morte. Mas quando nós sofremos com Cristo Jesus, nós sofremos sim, mas cada passo que a gente dá, é um passo na direção da vida, um passo na direção do oxigênio da eternidade. Isso é uma vida com Cristo Jesus, tá certo? Então vamos lá, nós vamos estudar hoje o capítulo 2 de Lucas, a partir do versículo 8. Vamos lá então? O último estudo que nós fizemos foi quando então Maria e José deram a luz a Jesus. E eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 7. Então assim, olha, lê comigo Lucas capítulo 2, no verso 7, vamos pegar a primeira parte e depois nós vamos direto para o verso 8 e vamos continuar aprendendo aí um pouquinho mais da grandeza de Deus. E a gente vai sair daqui melhor, mais feliz, cheio de esperança, porque é isso que a palavra de Deus proporciona aos nossos corações. Então nós vimos aqui
no verso 7, que Maria deu à luz ao seu filho primogênito, que é Jesus, né? E aí ela enfaixou e deitou em uma manjedoura. Deitou ali em um coxo onde que colocava comida para os animais. Ela preparou certinho, com alguns panos ali certinho e tal, fez um bercinho para Jesus, enfaixou, como era o costume das mulheres na época. Inclusive eu fui também criado nesse sistema. A minha mãe, todos nós fomos enfaixados quando nós nascemos, tá certo? Mas aqui enfaixou e colocou ali, então, numa manjedoura. O versículo 8 diz assim, que havia naquela mesma região, vou ler com você o texto bíblico, depois vamos parafrasear. Havia naquela mesma região ali de Belém, na Judéia, onde Jesus nasceu, pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Vai lendo aí para você ver que interessante, né? Versículo 9. Enquanto eles estavam lá guardando seus rebanhos, conversando uns com os outros, durante a noite, então o verso 9 diz que um anjo do Senhor desceu, né, aonde os pastores estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Versículo 10. E o anjo, esse anjo especial, né? Porém lhes disse para os pastores, olha, não tenham medo, eis que eu estou aqui para trazer para vocês trago a vós boas novas. O que é boas novas, né, gente? Uma notícia boa, algo para encher o coração de vocês. É assim que Deus vem na nossa direção. Os anjos vêm na nossa direção para trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É uma alegria que vem para nós e a gente espalha para todo o povo essa alegria que vem do céu. E o anjo explica então no verso 11, é que hoje, agora, nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Olha que poderosa essa leitura, né? Versículo 12. E isto vos será por sinal. Vou dizer para vocês, ele estava conversando aí com os pastores, o anjo está instruindo os pastores, e assim, olha, vocês terão por sinal o seguinte, encontrareis, então, uma criança envolta em faixas e deitado em uma manjedoura. Aí os pastores, né, e aí subitamente, enquanto eles estavam ali, apareceu mais um grupo de anjos, uma multidão de anjos, mais um monte de anjos, muitos anjos, né? A Bíblia chama assim de multidão, de milícia celestial, milícia, milhares ali de anjos festejando, e eles faziam o quê? Eles louvando a Deus, e eles diziam, eles cantavam louvores a Deus, no versículo 14, e eles diziam assim, glória a Deus. Quem dizia isso? Os anjos. Olha o que eles diziam, glória a Deus nas maiores alturas, Deus que está lá no terceiro céu. O que esses anjos estão dizendo? Glória a Deus nas maiores alturas, e tenham paz na terra todos os homens, porque Deus quer bem a todos. Em outras traduções, aos homens que tenham boa vontade de aceitar essas boas novas. E quando os anjos falaram isso, o verso 15 diz que os anjos, ausentando seus anjos ali para o céu, os pastores diziam uns para os outros, vamos então até a Belém, vamos lá ver, vejamos esse acontecimento, vamos ver o que aconteceu. E o verso 16 diz que os pastores então saíram apressadamente, partiram para Belém e chegaram lá no endereço que os anjos tinham dito para eles. Diz que lá eles encontraram exatamente como o anjo havia dito. E encontraram lá então quem? 3 pessoas ali naquele estábulo. Encontraram Maria, encontraram José, e encontraram também a criança deitado ali, enfaixado na manjedoura. E os pastores, verso 17, vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Olha que testemunho, olha que coisa interessante. E o verso 18, que para o assombro de vocês, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Verso 19, mas Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Você está prestando atenção na leitura?
Essa é uma leitura poderosa. Eu gostaria de ter pelo menos 5 horas para poder a gente meditar palavra por palavra e verso por verso na grandeza, na profundidade que tem esses versos bíblicos. Mas vamos tentar resumir na história o máximo que nós podemos, e aí você depois vai ler 10, 15, 20 vezes e estudar, buscar toda a profundeza que contém nesses versos bíblicos. Tá certo? Eu só vou aqui tentar com vocês aprender algumas coisinhas na superficialidade. E aí você vai buscar a presença do Espírito Santo e vai cavar fundo, porque aqui é uma mina de ouro inesgotável que tem nesse texto que eu estou lendo com vocês. Tá bom, gente? E aí então, o verso 20 diz que então os pastores voltaram, então os pastores glorificando a Deus, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe foram anunciado. Amém? E glória a Deus pela profundidade desta mensagem. Agora eu quero que você olhe aqui para mim e nós vamos parafrasear. Você já tem o texto bíblico aí, né? Você vai estar com o texto bíblico e eu vou contar para você a história, como foi que aconteceu, certo? E aí você já tem o texto bíblico. Então aconteceu assim, ó. O José e a Maria, que haviam sido engravidados pelo Espírito Santo, tinham sido engravidados de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Deus uniu então uma menina de 14 a 16 anos, uma menina de Deus, uma menina que cheirava Deus, que tinha gozo de Deus na vida, ela tinha Deus na alma, e uniu um homem que também tinha cheiro de Deus, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, o primeiro propósito, Deus uniu os dois em casamento, para que juntos eles pudessem ser engravidados do Espírito Santo, gerando a maior profecia, que era Cristo Jesus, o Deus que ia se personificar em ser humano, ia ser gerado um corpo humano, o Deus Todo-Poderoso ia ser agora transformado em um ser humano, para salvar o mundo do pecado. E o nome, então, Jesus, o Salvador, salvar o povo, o mundo de todo o pecado. Ninguém acreditou em Maria. E aí depois que Maria contou o projeto para José, José também não acreditou em Maria. Mas o anjo, então, uniu os dois. Deus uniu os dois para esse grande projeto. E aí? Quem acreditou neles dois? Ninguém também acreditou neles dois, tá certo? E eles viveram, então, durante 9 meses. Ou seja, Maria viveu esses 3 meses um sonho sozinha, gerando Jesus, né? Ela gerando Jesus, viveu 3 meses sozinha. Depois que ela partilhou com José, o seu esposo, e o anjo disse, não, José, ela está grávida do Espírito Santo mesmo. Então ela passou a dividir esse maravilhoso sonho de Deus na vida de José e Maria. Então passou a dividir em 2 pessoas ali, juntos, se uniram, formando uma família, grávidos do Espírito Santo, gerando Jesus. Agora veja bem, a profecia em Miqueias 5, verso 2, diz que Jesus, esse menino, nasceria em Belém. A cidade de Belém significa a casa do pão, e Jesus é o pão da vida, João 6,48. Então o pão da vida, que desceu do céu, ia nascer na casa do pão em Belém. Por incrível que pareça, a casa do pão não entenderam a profecia e eles não reconheceram a chegada do pão da vida que desceu do céu. Então Jesus e Maria foram para Belém e foram rejeitados pelos próprios familiares. Os próprios familiares deles o rejeitaram. E eles então foram abrigados ali em um estábulo, que é o único lugar que eles encontraram em Belém, porque todos os familiares deles moravam em Belém. Os familiares de Maria moravam em Belém, os familiares de José também moravam em Belém. E se você quiser saber sobre isso, você assiste às outras lives passadas, que estão gravadas aqui nesse Facebook, e também está no YouTube lá, no canal e os Irmãos Adventistas. Está tudo certinho explicado lá, e você vai ter uma profundidade maior desse assunto. Aconteceu, diz Lucas 2, verso 7, que Maria e José ficaram ali até o menino nascer. Interessante que na noite do nascimento de Jesus,
Eu quero que você olhe aqui para mim e preste atenção nesses detalhes. Na noite do nascimento de Jesus, diz o texto bíblico que Jesus nasceu à noite, nas vigílias da noite. Jesus nasceu no silêncio da noite, na escuridão das trevas. Que coisa interessante, né? E quem é que estava pronto para poder receber o nascimento da luz? João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim que eu sou a luz do mundo. O mundo nosso jazia em trevas, estava na escuridão das trevas do pecado. Então agora Jesus, a fonte da vida e a luz do mundo vai nascer. E por incrível que pareça, quem é que estava aguardando o nascimento da luz do mundo? Nossa, isso aqui dói, né? Ninguém estava aguardando o nascimento de Jesus. Ele foi rejeitado por todos. A Bíblia diz assim, em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não aceitaram Jesus como Salvador. Eles não entenderam o projeto de Deus, não haviam entendido o projeto de Deus. Assim como eu e você, até hoje, a maioria dos nossos familiares, a maioria do povo do mundo todo não ainda compreenderam até hoje o grande plano de Deus para a vida de cada um de nós. Eles não haviam entendido na época e não continuam entendendo até hoje, e nós também, a maioria de nós do mundo todo, mais de 95, 99% da população mundial. Você que está aí do outro lado, graças a Deus, porque estamos aqui, você e eu, nós estamos aqui aprendendo um pouquinho, porque nós queremos aprender um pouquinho dessa maravilhosa salvação que Deus proporcionou para cada um de nós. Mas em todas as épocas, Deus sempre foi mal compreendido. Jesus nunca foi compreendido. E a maioria, o máximo que nós às vezes temos é algum lampejo desse grande projeto de Deus. Por isso que nós estamos estudando aqui sobre o grandioso, o incomparável, o incompreendido e incompreendível Cristo Jesus. E não compreenderam. Maria no começo não compreendeu, mas aceitou pela fé. Porque diz a palavra de Deus em João 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu costumo sempre dizer que o justo viverá pela fé. Nós, Hebreus capítulo 8, versículo 37 e 38, o justo viverá pela fé. Nós precisamos aceitar essa grande salvação. Por isso que nós precisamos estudar com muita paciência, com muita humildade, com muita dedicação, para que nós possamos entender o grande amor de Deus a nosso respeito, entender a grande salvação que Deus colocou à nossa disposição. A palavra de Deus diz que essa salvação é tão grande que se um dia nós nos perdemos não porque Deus não quis nos salvar, é porque nós rejeitamos essa tão grande salvação que custou o céu todo, custou tudo que Deus tinha para nos salvar. Tudo! Deus deu o que ele tinha de mais precioso no céu. Deus esvaziou o céu, dando o seu próprio Filho para poder dar a vida por mim e por você, para que um dia nós pudéssemos estar no céu, desfrutando a vida eterna em Cristo Jesus por toda a eternidade. Esse é um grande projeto. Esse é o maior projeto que Deus elaborou a nosso respeito, querido. Mas também o projeto mais incompreendido de todas as épocas. Esse é um projeto pouco compreendido, incompreendido. Por isso, o maravilhoso Jesus, o incompreendido e incompreensível Cristo Jesus, não tem como de nós olharmos para um Deus grandioso que um dia ele deixou o trono da glória e desceu a esse mundo, entrou nessa atmosfera escura, sombria, de morte, de dor, de sofrimento, de desespero, trazendo luz para esse mundo de trevas e trazendo esperança para os corações desesperados, trazendo sabedoria aos ignorantes e dando para nós a oportunidade de vivermos a vida eterna, trazendo vida a um mundo condenado à morte. Esse é um grande projeto onde a maioria de nós não compreendemos.
E por isso que eu digo, vamos estudar e aprender o máximo possível, mas aquilo que nós não compreendemos, vamos deixar nas mãos de Deus e vamos avançando para frente e para cima para a honra e glória de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mas Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, olha que interessante, Jesus, então chegou o dia do nascimento de Jesus, e Jesus Cristo, nas horas da noite, nas vigílias da noite, a primeira vigília da noite é das 6 às 9 da noite, a primeira vigília. A segunda vigília é das 9 à meia-noite. A terceira vigília da noite é da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite, que compõe as 12 horas da noite ali, né? É exatamente das 3 horas da manhã das 3 da madrugada às 6 horas da manhã, quando nós damos início à parte clara do dia. Ficou claro para você? O que significa vigílias? Por isso que a Bíblia diz assim, que então os anjos apareceram ali para os pastores nas vigílias da noite. Nós não sabemos se essas vigílias, que hora que foi esse momento. Eu só sei que Jesus nasceu à noite, durante as vigílias da noite, se foi na primeira vigília das 6 às 9, ou se foi das 9 às 12, à meia-noite, ou se foi da meia-noite às 3 da manhã, ou se foi das 3 da madrugada às 6 da manhã. A verdade é que Jesus nasceu à noite, diz o texto bíblico que nasceu à noite. Interessante, queridos, olha aqui para mim. Enquanto o mundo todo dormia, enquanto os parentes de Jesus e de Maria dormiam, enquanto a cidade do pão dormia, o pão da vida nascia e não tinha ninguém para poder celebrar o nascimento da luz do mundo e do pão vivo que desceu do céu. Não tinha ninguém para poder participar desse momento com Maria e com José. Você parou para poder pensar nisso? O maior evento que o céu esperava era o nascimento de Jesus. O maior evento que o céu esperava na época, que os mundos não caídos, que o próprio Deus, que os anjos estavam ansiosos para esse momento. 9 meses sendo gerado um corpo para o Criador dos céus e da terra. Agora chegou o momento de que uma pecadora, a Maria, ia dar luz ao Salvador, ia dar luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz do mundo, conforme diz João capítulo 8, versículo 12. Mas é interessante que de parede meia, olha, sabe o que é parede meia? Né? Aqui Jesus estava nascendo, do lado estava a família de Jesus, a cidade toda de Belém dormia, enquanto a luz do mundo nascia, enquanto o pão vivo que desceu do céu, João 6,48, estava nascendo, o mundo todo dormia. E por isso eu coloquei aqui o tema de hoje, só os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Que coisa interessante, né, queridos? Como nós estamos despreparados para poder a gente celebrar a grandeza de Deus na nossa vida. Como nós vivemos uma vida tão despreparadas, tão omissa, tão remissa. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios 5, versículo 14 a 16, desperta, ó tu que dormes, ressuscita, levanta entre os mortos, né? Deixa resplandecer a luz de Deus em sua vida. Que mensagem poderosa! O que a Bíblia está querendo dizer com a gente? Desperta, ó tu que dorme, levanta de entre os mortos, esteja uma ressurreição. Porque veja bem, nos dias Jesus está nascendo, o pão da vida está nascendo na cidade do pão, o povo está morrendo de fome, mas todo mundo está dormindo. A luz do mundo está nascendo no mundo de trevas. E todo mundo está jazendo no maligno, todo mundo está dormindo. Não tem sequer uma pessoa de plantão, de prontidão para poder celebrar o nascimento da luz do mundo, que desceu a este mundo de trevas, para poder trazer luz, trazer esperança, trazer vida e vida eterna, vida em abundância a cada um de nós. Parece isso tão contraditório. E parece, se nós hoje podemos olhar e falar assim, nossa,
Que coisa, né? As pessoas tão remissas, tão relapsas. Mas o que acontece? Não mudou nada, os tempos não mudou nada. Acontece do mesmo jeito. Hoje está acontecendo do mesmo jeito. Não mudou nada, continua tudo do mesmo jeito. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu e que está à disposição de cada um de nós através da palavra dele. Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E o mundo todo está morrendo de fome, porque não busca se alimentar de Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo, João 8, versículo 12, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ele é a luz do mundo, e a gente nunca vivemos num mundo de tanta trevas, trevas morais, espirituais, trevas e trevas e trevas. Vivemos num mundo, um mundo de morte, de dor, de tristeza, e nós temos a verdade, a luz do mundo, a palavra de Deus trombando nas portas, nas esquinas, mas as pessoas preferem viver na escuridão da ignorância, na escuridão das trevas, mas não aceitam a luz do mundo para poder iluminar a vida. Não mudou nada, estamos vivendo em tempos piores. E se eu e você tivéssemos vivido na mesma época que Jesus tinha nascido, que Jesus nasceu, nós também estaríamos dormindo. Nós não teríamos aceitado Jesus como a luz do mundo, como o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja Deus, porque hoje nós estamos aqui tendo oportunidade de aprender da palavra de Deus. Cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, nós aprendemos. E olha que bênção, estamos aqui aprendendo nesse momento do significado da luz do mundo e do pão da vida. E olha, não tinha ninguém para poder celebrar. Só Maria e José. Fico analisando José, enquanto a cidade de Belém dormia, enquanto todos os familiares de José e de Maria dormiam, Maria então sentia contrações para dar luz à luz do mundo, a luz que desceu do céu. José estava ali, José fez o parto de Maria. José cortou o umbigo de Jesus, José pegou Jesus nas mãos. Ele não tinha com quem comemorar o nascimento do Salvador, mas juntamente com a esposa estavam vivendo os momentos mais felizes da vida deles, porque eles tinham certeza da presença do Espírito Santo, eles tinham a certeza da presença de anjos invisíveis que estavam ali com eles e guiando a vida deles milimetricamente. E eles não só tinham a presença do Espírito Santo e dos anjos, mas eles tinham a presença do Salvador de uma forma física, pegado no corpo físico do Salvador. Que coisa maravilhosa! Jesus nascendo na família de José e de Maria. Esse é o maior sonho que um homem e uma mulher deve buscar todos os dias, incansavelmente, é de engravidar do Espírito Santo, engravidar de Cristo Jesus e viver esse sonho de implantar o reino de Deus através de Cristo Jesus dentro do lar. Ninguém entendeu. A família de Maria não entendeu. A família de José, eles também não entenderam. Os moradores de Nazaré não entenderam. Os moradores de Belém não entenderam. Os moradores de Jerusalém não entenderam. Os moradores de Israel não entenderam. Os moradores do mundo inteiro não entenderam e não continuam entendendo até hoje o que é se engravidar de Jesus e dar luz a Jesus dentro do lar, dentro de uma família. E aí por isso nós vimos hoje a maioria dos lares, a maioria das famílias vazias, desprovidas de significados, vivendo uma vida de confusão, desesperados, porque não tem o reino dos céus. Naquele momento ali, quando Maria, ela deu à luz, Maria e José deram à luz a Cristo Jesus, eles tinham todo o céu, apesar de que parece que eles estavam
sozinhos, que não estavam sendo celebrados por ninguém humano, mas o céu todo estava ali voltado para eles. Ali estava a presença do Espírito Santo. Ali estava a presença dos anjos, ali estava a presença do próprio Jesus encarnado, ali estava a presença de Deus. O céu estava ali com eles, ainda que incompreendido e incompreensível por todos. Mas eles estavam ali cumprindo um projeto de Deus. Que grandioso projeto esse, né? Interessante que diz o texto bíblico que José e Maria, José fez todos os procedimentos. José já era um homem talhado, porque Deus é assim, Deus pega uma mulher cheia do Espírito Santo, pega um homem cheio do Espírito Santo e experiente. José já tinha tido, era um viúvo, já tinha tido pelo menos 6 filhos. José sabia o que era fazer parto, sabia o que era cortar o umbigo. Então, Deus colocou Jesus em boas mãos. É assim que Deus faz. Deus une pessoas. O desejo de Deus é unir um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, para formar um lar onde seja implantado o reino de Deus. 2 pessoas cheias da graça de Deus, não para que um possa fazer o outro feliz. Olha aqui para mim. Olha bem aqui para mim que eu quero... É muito interessante o que eu vou dizer para você. Você sabe qual que é a pior das misérias, das mazelas e desgraças dos seres humanos e das famílias? Porque a ideia de Deus de casamento e de família, quando Deus formou Adão e Eva, não foi para que um completasse o outro. Essa questão de alma gêmea, de um estar buscando o outro para completar o outro, essa ideia vem da filosofia grega. Depois do pecado, é uma história muito interessante isso aí. Você estou procurando a minha cara metade. Veja bem, quando Deus criou Adão completo e feliz. Deus criou Eva completa e feliz. Deus juntou os dois para transbordarem-se de felicidade. É isso, é relacionamento. Então, no casamento do princípio judeu, um casamento judaico, as pessoas não se amam para casar, mas as pessoas amam a Deus, aí se casam para aprender a amar um outro. Se casam para aprender a amar. Entre os gentios, os pagãos, que não têm conhecimento da palavra de Deus, buscam um amor superficial, buscam amar para casar. Dentro do projeto de Deus, você ama a Deus e você se compromete com o cônjuge em casamento para poder aprender a amar através do Espírito Santo. Isso é projeto de Deus. É por isso que a gente vê aí a cada 100 casamentos, apenas 2 sobrevivem. O resto termina em divórcio, porque um dos cônjuges ou os dois não entenderam o que é projeto de Deus. É exatamente isso. Então aqui, o casamento de José e Maria não é diferente do casamento de Adão e Eva. José é um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Maria é uma menina de Deus cheia do Espírito Santo. Deus vai unir eles em casamentos para poder eles gerar Jesus dentro do lar e implantar o reino de Deus dentro do lar. Ainda que seja incompreensível por todos, mas eles compreendiam que estava exatamente executando o maior projeto de Deus para gerar a luz do mundo, a salvação para o mundo de trevas. Deu para entender? Muito bem. Então voltamos para o texto. Então José, homem experiente, ele preparou Jesus ali, colocaram no bercinho. Não havia ninguém para celebrar com eles. Foram incompreendidos em todas as épocas, não havia ninguém para celebrar com eles. Mas os anjos dos céus celebraram o nascimento de Jesus. Olha que interessante, quando Jesus nasceu, ninguém celebrou o nascimento de Jesus, mas os anjos do céu celebraram o nascimento de Jesus. Glória a Deus por isso. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele doou a vida para todos nós, ninguém, nenhum ser humano cantou-se quando Jesus morreu. Nenhum ser humano se alegrou e cantou louvores a Deus
quando Jesus doou sua vida na cruz. Mas diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que os anjos dos céus e os mundos não caídos cantaram louvores e deram glórias a Deus pela morte de Jesus na cruz. Dá para você entender? Nós não entendemos nada do plano de Deus, nós não entendemos absolutamente nada do projeto de Deus. Quando Jesus nasce, ninguém celebra. Quando Jesus doa a vida na cruz que morre, ninguém celebra. Como que nós estamos longe de entendermos o projeto de Deus? Por isso nós estamos aqui aprendendo um pouquinho do que é o projeto de Deus. O justo viverá pela fé, mas antes disso nós precisamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim, que o meu povo sofre, padece, chora, vive em desespero por falta de conhecimento. Por isso nós precisamos conhecer a verdade. E como é que a gente faz isso? Vamos para a Bíblia, queridos. Não existe uma maneira, outra maneira, só existe uma única maneira de conhecer a verdade. Eu não conheço outra. Indo para a Bíblia, orando e estudando a palavra de Deus, conhecendo a verdade. E aí o Espírito Santo, então, ele vai pegando a gente, trabalhando a nossa ignorância, trazendo luz para a nossa vida. E aos pouquinhos nós vamos compreendendo o grande projeto de Deus, a grandeza de Deus para a nossa vida. E aí a gente vai sendo pessoas mais felizes. Nós vamos sendo pessoas mais realizadas. Nós vamos sendo pessoas mais esperançosas. Aonde todo mundo chora, nós choramos também. Mas com um diferencial, choramos com esperança. Onde todo mundo sofre, nós sofremos também. Mas com um diferencial, sofremos com esperança. Porque diz a Bíblia que nós temos um Deus que virá nos buscar. E todos aqueles que aceitam Cristo Jesus, nascer na vida dele, aceitam nascer de novo em Cristo Jesus. E um dia Jesus, esse mesmo Jesus incompreendido e incompreensível, virá nos buscar e vai nos levar para o céu, aonde nós seremos revestidos com um corpo glorioso e também cheio de glória, a semelhança do corpo que Jesus se levantou da cruz, e nós o viveremos eternamente com Cristo Jesus. Nunca mais haverá morte, nem pranto, nem dor, nem separação. Nos encontraremos com os amados que já partiram de nós. Isso é esperança, isso é vida eterna. Isso sim é que vale a pena a gente viver por isso. Conforme Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso e ele escreveu em Romanos capítulo 14, versículo 8. Não importa, quer vivamos, quer morramos, que fazemos isso para o Senhor. Ou seja, em outras palavras, o importante é estarmos nas mãos do Senhor. E se nós estamos nas mãos do Senhor, queridos, não importa se estamos vivos, não importa se estamos mortos, nós nos encontraremos na volta de Jesus, na ressurreição. Isso é esperança. Isso faz diferença para mim e para você. Por isso que nós vimos pessoas aí, vivendo desesperados para um lado e para o outro, e corre, e procurando algo para poder preencher e nunca vai encontrar. Porque somente o nascimento de Cristo Jesus na nossa vida é que nos dá significado a viver nesse mundo com esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Quando Jesus nasceu, ninguém celebrou o nascimento de Jesus, mas os anjos do céu celebraram o nascimento de Jesus. Glória a Deus por isso. Coisa mais linda, os anjos celebraram. O que eles cantaram? Diz, olha, vai para o texto bíblico, que coisa mais linda isso daqui. Os anjos cantaram assim, olha, que coisa linda. Você precisa ler novamente isso daqui. O que os anjos disseram? Eles louvavam a Deus. Milhares de anjos se uniram para louvar a Deus, para celebrar o nascimento de Jesus. Enquanto o mundo todo dormia em trevas,
enquanto a cidade de Belém dormia, enquanto as vizinhanças do lado de Jesus dormia, apenas um casal se alegrava com o nascimento de Jesus na vida dele, Maria e José. Mas os anjos do céu celebravam e eles diziam assim, olha, o verso 14 de Lucas capítulo 2, glórias a Deus nas maiores alturas, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens que Deus quer bem. Deus quer bem a todos os homens, diz os anjos, que Deus deseja que todos os homens vá bem, que todas as pessoas tenham paz, que todas as pessoas sejam felizes. Isso é palavra dos anjos, os anjos cantando. Eles afirmaram que Deus deseja paz entre os homens, que Deus quer que nós sejamos felizes e que estejamos em paz. E os anjos, eles foram compartilhar essa felicidade, essa celebração com um grupo de pastores que estavam a uns 4, 5 quilômetros ali nos arredores de Belém. Esses pastores estavam apacentando ovelhas nessa noite de escuridão, olhando para o céu e vendo as estrelas e comentando sobre o Salmo 23. Eles estavam falando sobre o nascimento do Messias. Esses pastores estavam falando exatamente sobre quando viria o Messias, a esperança de Israel. Eles estavam apacentando as ovelhas, o seu rebanho, exatamente no local onde há 1000 anos atrás Davi, apacentando as suas ovelhas, ele compôs o Salmo 23, o Salmo do pastor. E eles comentavam sobre o nascimento do Messias, eles fomentavam sobre isso, e quando eles estavam falando sobre o nascimento de Jesus, de repente, de um nada, diz o texto bíblico que apareceu um anjo. Olha o texto bíblico que diz aqui, Lucas capítulo 2, no versículo 9. Um anjo do Senhor, provavelmente o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, o anjo das boas novas, o anjo que ocupa o lugar que era de Lúcifer no céu, que ele ocupa hoje temporariamente até eu e você chegarmos lá no céu. Depois nós assumiremos esse lugar, glória a Deus por isso. Por isso que eu prego com alegria no coração, por isso que eu prego com felicidade na alma. Me dói no coração quando eu vejo as pessoas morrendo, quando eu vejo as pessoas desanimadas, quando eu vejo as pessoas que não têm coragem de orar, não têm prazer em estudar a palavra de Deus, estão dormindo, à semelhança daquelas pessoas que estavam dormindo do lado de Jesus. Enquanto Jesus nascia na vida de um casal, dentro de uma família, cidade inteira dormia nas trevas. Enquanto a luz do mundo nascia do lado ali, na vida de um casal, dentro de um casal, a maioria dos familiares das famílias dormiam na escuridão das trevas e da incredulidade. Enquanto Jesus nascia do lado, as pessoas estavam dormindo e morrendo nas trevas. É exatamente o que acontece hoje nos nossos dias. Enquanto Jesus está nascendo na minha vida, enquanto Jesus está nascendo na sua vida, do outro lado, você que está assistindo agora, a maioria dos nossos familiares estão dormindo, morrendo no mundo de trevas e de pecados, estão dormindo na vida espiritual, estão dormindo no mundo de trevas, enquanto Jesus está nascendo, enquanto anjos estão celebrando o nascimento de Jesus na vida de algumas pessoas nesse momento. A maioria do mundo jaz nas trevas e no maligno, dorme no meio ao pecado e na escuridão das trevas desse mundo maligno. Não é diferente no nosso mundo de hoje. Não é diferente. E um anjo, então, ele veio para os pastores. Esses pastores estavam falando da palavra de Deus.
Esses pastores, eles almejavam o nascimento de Jesus, do Messias. Esses pastores, eles se encontravam para falar da grandeza do reino do céu. E os anjos foram lá partilhar com eles o nascimento de Jesus. Porque quem está buscando falar da palavra de Deus, quem está buscando aprender de Deus, quem está tentando implantar o reino de Deus na vida, esses pastores não estavam aqui falando de política, esses pastores não estavam falando de jogo de futebol, esses pastores não estavam falando de novela, não estavam falando de filme, não estavam falando de dinheiro, não estavam falando de nada. Esses pastores estavam aqui e viviam uma vida apacentando as suas ovelhas na simplicidade da vida. Aqui lá aos arredores de Belém, eles estavam falando do reino de Deus, do nascimento de Jesus, da vinda do Messias. E todos aqueles que estiverem empenhados, falando da vinda do Messias, do nascimento de Jesus, da volta de Jesus, anjos não deixarão em trevas. Anjos irão celebrar juntamente com pessoas que estão comprometidos com o reino do céu. O que você tem demorado com conversas nos últimos tempos? Nos momentos mais difíceis da sua vida, querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Quando uma pessoa está num leito de hospital, quando uma pessoa está nos últimos momentos da sua vida, não é time de futebol, não é torcida organizada, não é novela, não é filme, não é amizadaiada, não é balada, não é noitada. Não é ídolos, não é isso, não é aquilo, não é dinheiro, não é nada. Se você tem Cristo Jesus na sua vida, de Deus implantado na sua vida, você tem tudo. Senão você não tem nada. Então, pelo amor de Deus, pare de perder tempo gastando os minutos e segundos que nós temos aqui na história desse mundo ainda, perdendo o seu preciosíssimo tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Eu aprendi isso nos hospitais, acompanhando meu pai em 2007, meu filho em 2018, 2020. Nos hospitais eu aprendi que tempo não é dinheiro, tempo é vida, e vida eterna, vida em abundância. Nós precisamos empregar cada segundo da nossa vida dedicando aqui, estudando a palavra de Deus, orando, estudando a palavra de Deus e deixando que Jesus nasça na nossa vida, que Ele cresça na nossa vida e que os anjos celebrem o nascimento de Jesus em nossa vida. O que você tem celebrado nos últimos tempos? Você acha que no momento final da sua vida, você acha que no momento final da minha vida, torcida de futebol, política, tudo essas coisas, dinheiro, fama, todas essas coisas vão servir do que e para quê para mim? Nada disso valerá a pena. Então invista o seu tempo. Esses pastores, eles estavam ali, eles investiam o tempo deles. Eles tinham entendido que tempo é vida. Eles estavam ali falando da grandeza do reino de Deus, falando do nascimento do Messias e clamando pela promessa. E os anjos foram lá celebrar com eles. Primeiro, um anjo deu a notícia e diz, clareou, houve aquela claridão, o nascimento de Jesus traz luz, e os anjos vieram em glória, e houve aquele clarão, diz o verso 10. Não temas, porque eu trago boas notícias para vocês. Todos aqueles que estão empenhados no reino de Deus, Deus tem boas notícias para mim e para você, querido. Vale a pena estar empenhado na palavra de Deus e no reino de Deus. E olha que interessante, hoje eu venho trazer boas novas de alegria, que não será só para vocês, mas será para todo o povo. Compartilhem. Hoje nasceu, versículo 11, na cidade de Davi, na casa do pão, o Salvador, o Cristo, nasceu. E olha que interessante que no versículo 12 o anjo, ele dá o nome da rua, ele dá o número da casa, ele dá a senha, tudo aonde que os pastores vão encontrar Jesus. Não existe
escuridão para aqueles que estão buscando Jesus Cristo. O anjo disse no versículo 12, vocês vão assim, em tal lugar, assim, assim, chega lá, vocês vão entrar em tal lugar. Os pastores conheciam a cidade de Belém, e os anjos deu o endereço, o número da casa e o nome da rua, e até o lugar que ia entrar, e como entrar. E os anjos disseram ainda mais, vocês vão encontrar lá um homem, uma mulher e uma criancinha faixada, né, enrolado em um coxinho, um coxo de dar alimento aos animais. Esse é o Salvador, esse é o Messias, é exatamente esse um que vocês estão comentando e comentam todos os dias e estão esperando, é exatamente esse, ele vai estar lá. Queridos, como que Deus é precioso, como que Deus é maravilhoso. Eu fico impressionado, eu fico, na verdade, emocionado. Sabe por quê? Por causa que Deus se preocupa com detalhes. Olha os detalhes, o que o anjo diz para os pastores. Todos aqueles que estão buscando o reino de Deus na vida. Deus se preocupa com detalhes. O anjo disse para aqueles pastores, vocês vão lá na cidade de Belém. Vocês vão na rua tal, na casa tal, no lugar tal, e lá vocês vão encontrar um homem e uma mulher e uma criança deitado numa manjedoura. Aquela criança é o Salvador, é o Criador do mundo, é o Redentor. Aquela criança é o Deus encarnado. Precisa de mais detalhes do que esse? É exatamente o que está escrito aqui. E os anjos celebraram. E os anjos disseram para eles, vão lá. Vocês vão encontrar exatamente como eu estou dizendo para vocês. Como eu estou dizendo para vocês. Interessante que quando o anjo, Gabriel, provavelmente, ele está dando essa grandiosa notícia para esses pastores. Milhares e por que não milhões, diz que milícias de anjos. Junta-se com o anjo Gabriel e eles entoam hinos, cânticos de louvores a Deus e a Jesus Cristo Salvador. Glória a Deus por isso. Os anjos celebraram. Não tinha ninguém lá para celebrar o nascimento de Jesus. Mas os anjos estavam lá para celebrar e comunicar o evangelho. Porque ainda que nós não pregamos, os anjos vão pregar. As pedras vão pregar. Se eu e você não pregarmos, anjos pregarão. As pedras pregarão. Maria e José estavam ali quietos. Provavelmente Jesus chorou. Provavelmente Maria gemeu de dor. Provavelmente, porque foi um parto normal. Eu imagino José pegado na mão de Maria e incentivando ela, chamando de meu amor, de meu bem. Vamos lá, você vai conseguir, está nascendo. É o Salvador que está nascendo. Imagina, está apontando ali, né? A cabecinha do Salvador está nascendo. E eu gosto de me aprofundar nisso. Isso me emociona, né? E José está vendo os primeiros olhos humanos a enxergar o Salvador encarnado, o Criador das galáxias. É um homem privilegiado chamado José. Porque um dia foi contra as coisas naturais dessa vida e aceitou o projeto de Deus. Agora com seus próprios olhos carnais, mortais, humano, ele está vendo nascer, apontando ali a cabeça. Ele vai enxergar pela primeira vez os primeiros traços de um Salvador vindo na sua direção. Ele tem o privilégio de pegar o Salvador na mão. Ele é o primeiro homem a olhar para os olhos do Salvador e segurar a salvação viva de carne e osso na mão. Isso é emocionante, isso é demais. E agora José, eu imagino que ele coloca Jesus ensanguentado ali em Maria. E Maria suspira fundo e ela relembra as palavras do anjo. E você imagina quanta coisa passa pela vida desse casal. Só eles dois estão vivendo essa grandeza na vida, porque eles aceitaram, só eles dois entendem. Mas ninguém mais entende, ninguém mais comemora, ninguém mais entende. Mas os anjos do céu, os mundos não caídos, o Espírito Santo comemora.
e pastores que estão falando longe, ali uns 4, 5 quilômetros, estão falando sobre a grandeza e estão buscando a promessa do nascimento de Jesus. Agora também eles são avisados que o Salvador nasceu, é partilhado essa bênção para eles é agraciado nesse momento também. E os anjos somem, os anjos vazam. E diz a palavra de Deus que os pastores olharam um para o outro, esqueceram de ovelha, esqueceram de rebanho, porque a promessa agora é grande demais. Eles não têm tempo para perder tempo com mais nada, eles não têm tempo para perder tempo. E eles agora vão sair, diz a palavra de Deus que quando os anjos se ausentam, eles começam a olhar um para o outro, diz o verso 15 assim, vamos até Belém e vamos ver esse acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Eles ficaram flamejados, ficaram incendiados do fogo do Espírito Santo com essa promessa grandiosa, com esse acontecimento extraordinário. E eles, diz o verso 16, que eles foram apressadamente, imagina eles correndo em meio à escuridão. Eles conheciam o caminho até Belém, e eles correm, e cada um quer correr mais do que o outro. E diz a Bíblia que eles chegaram lá e viram uma esquina e viram outra, chegaram, a rua é essa daqui, o sinal é esse, o número da casa é essa, mas está tudo quieto, está tudo escuro, porque não tinha lâmpada, luz elétrica, é lamparininha. E eles agora passam por um portão, passam por outro e vai lá no fundo e lá tem um estábulo e eles então estão caminhando ali, eles imaginam, eles estão no caminho certo, guiados pelo Espírito Santo e chega lá no fundo do quintal, eles dão uma olhada e vê uma luzinha quase apagando, uma luzinha bem fraquinha e eles chegam ofegante, ali, imagina eles correndo, né? E eles pensam, é aqui, porque o anjo disse que é aqui. E eles então, eles chegam e talvez bate palma, eu não sei o que eles fazem, mas diz o verso 16 que eles então entram no estábulo. E o que é que eles veem? Maria e José. Eles veem ali a mulher se recompondo, né, do seu desgaste de contração, de ter dado luz a Jesus, e vê ali José, né, do lado, apreciando o menino e cuidando ali da esposa, e eles verem o quê? Exatamente como os anjos disseram, queridos. Vê a criança deitada na manjedoura. E nesse momento, como um bom judeu, ortodoxo praticante é esse judeu. Porque tem o cristão ortodoxo, aquele cristão de palavra, sabe aquele cristão barrela, aquele cristão sem futuro, aquele cristão que depois da pandemia nunca mais foi para a igreja, aquele cristão, sabe, que só tem nome de cristão, que está atrapalhando a obra de Deus, que já deveria ter morrido faz tempo, né, que está atrapalhando a obra de Deus. É esse tipo de cristão aí, exatamente isso. Mas pela misericórdia de Deus ainda estão vivos, né? E Deus está dando mais uma oportunidade de novo. Esses cristãos aqui eram cristãos ortopráticos, cristãos praticantes, e não os cristãos ortodoxos que apenas só conversa e não vive. Esse é o pior, né? Mas esses não, eram cristãos ortopráticos, quando eles viram, como um bom judeu cristão, agora diante de tanta prova, eles, diante das provas dos anjos, diante agora de tudo que os anjos haviam dito, eles estavam vendo com os próprios olhos. E como um bom judeu cristão praticante, eles rompem o silêncio da noite, da madrugada e da escuridão, com gritos, com clamor, com cântico de louvores, e falando a tal ponto, em alta voz e grito, que acordou boa parte da cidade de Jerusalém. Acordou ali os familiares de Maria e de José. Diz o texto bíblico, eu não estou inventando nada, eu estou dizendo o que está escrito na Bíblia, que eles aqui divulgaram, eles divulgaram o que lhes tinha dito a respeito desse menino. Começaram a gritar, a clamar louvores a Deus, a tal ponto que acordou os parentes de Maria e de José.
acordou os vizinhos, acordou boa parte da cidade de Jerusalém, e o povo começou, todo mundo ver o que estava acontecendo naquela madrugada escura. E o povo foi aglomerando, e foram aglomerando, e diz o versículo 18, que todos os que chegavam a ouvir os pastores falando com tanta grandeza sobre o que tinha acontecido e falando sobre o menino, que eles ficaram admirados, as pessoas ficavam admiradas, boquiabertas, e não sabiam o que falar. Porque durante todo o tempo menosprezaram Maria, menosprezaram José, trataram com indiferença, não acreditaram neles. E agora eles estão, a verdade veio à tona, e agora por boca de pastor e por boca dos de fora, eles vêm dando a mensagem que eles não acreditaram. Os pastores vêm dando essa mensagem. E o versículo 19, eu encontro aqui algo de sabedoria para mim terminar. Maria e José nunca tentaram, explicar o grande projeto incompreensível que estavam vivendo, engravidados do Espírito Santo e vivendo o sonho de Deus de gerar Jesus dentro da família e implantar o reino de Deus dentro do lar. Nunca tentaram explicar para ninguém, porque tem coisa, o reino de Deus é inexplicável. O reino de Deus, o justo viverá pela fé. A maioria das pessoas que não aceitam a palavra de Deus é porque não querem aceitar mesmo, porque não querem. Porque você nunca vai compreender o reino de Deus. A gente aceita pela fé, o justo viverá pela fé. Como que vamos explicar que uma menina de 14 anos vai se engravidar do Espírito Santo e vai dar luz ao Salvador? E esse Salvador um dia é Deus, e Deus criador das galáxias, vai se transformar em humano, e depois... E como é que vai explicar isso? José e Maria aprenderam a viver pela fé. Apóstolo Paulo entendeu sobre isso também. O justo viverá pela fé. O dia que você estiver esperando, que você vai compreender o reino de Deus para você viver. Ah, eu vou aceitar Jesus. Tem muitas pessoas... Quando eu compreender tal coisa, eu vou aceitar Jesus. Sabe quando que você vai aceitar Jesus? Nunca! Ah, quando eu compreender tal coisa, eu vou aceitar Jesus, vou passar pelo batismo e vou ser um cristão. Você não vai ser cristão nunca, coisa nenhuma. Porque o reino de Deus é incompreensível. O reino de Deus, ele nasce e cresce aos poucos para aqueles que aceitam o desafio de aceitar o Espírito Santo, gerar Jesus na vida. O justo viverá pela fé. Eu não compreendo, Senhor, mas eu vou avançando em nome de Jesus. E cada dia Deus vai iluminando e revelando um pouquinho a cada dia do reino de Deus. José e Maria não compreenderam, mas avançaram pela fé. Geraram Jesus, deram luz a Jesus, implantaram o reino de Deus através de Jesus dentro do lar deles. E agora então aqui, ó, Maria e José, eles não tinham palavra, nunca tentaram explicar nada para ninguém, apenas viveram o milagre o reino de Deus na vida deles. E diz o verso 19, que Maria e José, todo o testemunho que os pastores davam a respeito deles, enquanto toda a cidade vinham ali, admirados, envergonhados, porque tinham tratado esse casal com indiferença. Todo mundo boquiabertos. Maria e José, com sabedoria, guardavam todas as palavras do testemunho dos pastores em seu coração, sem dizer uma só palavra. Você não precisa sair por aí gritando que você deu luz a Jesus, sair gritando por aí que você é um cristão. Basta você viver Cristo Jesus na sua vida. Basta você implantar o reino de Deus na sua vida, deixar Jesus nascer na sua vida. Os anjos celebrarão, os anjos anunciarão, pessoas darão testemunha ao teu respeito. E guarda o milagre que Deus colocou que você está vivendo na sua vida, guarda no teu coração. Guarda isso. Que a sua vida seja um testemunho do nascimento de Jesus Cristo, sem você dizer uma só palavra. E para poder encerrar,
O versículo 20 diz que esses pastores voltaram então, cantando, glorificando a Deus e dando glória por tudo que eles tinham ouvido dos anjos e pelos que eles tinham visto. Eles viram o Salvador, depois de Maria e José, em primeira mão, porque eram homens simples que viviam ocupados, falando do reino de Deus, aguardando a mensagem de Deus, aguardando o nascimento de Jesus. Não andavam perdendo tempo com coisas dessa vida e desse mundo, que eles haviam entendido que tempo não é dinheiro, tempo é vida, e eles empregavam o tempo que eles tinham no reino de Deus, falando sobre a grandeza de Deus. E sabe de uma coisa? Ninguém estava ali para poder celebrar o nascimento de Jesus. Mas os anjos, o Espírito Santo e os anjos estavam ali para poder celebrar o nascimento de Jesus, juntamente com Maria e José. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 1997 eu comecei a estudar a palavra de Deus. E eu não tive dúvida do terceiro estudo que eu fiz que eu tinha tido um encontro com Cristo Jesus através da sua palavra. E eu aceitei ser engravidado pelo Espírito Santo do projeto de Deus de gerar Jesus na minha vida. Eu fui incompreendido por pai, por mãe, por irmãos, por amigos, por vizinho, por todo mundo, pela igreja que eu frequentava na época. Mas só eu sabia o milagre que eu estava vivendo. Eu me uni a um grupo de pessoas que estavam vivendo o mesmo milagre que eu. Eu aceitei deixar Cristo nascer na minha vida. Eu dei luz a Cristo Jesus na minha vida em 1999. Sabe, eu fui mal compreendido. Eu fui rejeitado. Eu fui tratado com indiferença e continuo até hoje. No dia do meu batismo, a minha mãe e o meu pai viajaram para poder não ir, não aceitar, porque o filho deles estavam fazendo a maior vergonha, porque eu estava indo para o batismo, permitindo que Jesus nascesse em minha vida. A única pessoa que me acompanhou no nascimento de Cristo Jesus na minha vida foi a minha irmã, a Zenaide. Essa sim, me deu o primeiro abraço quando eu saí de dentro das águas do rio Guiraí, lá em Novo Horizonte do Sul. Foi a primeira que me abraçou e disse para mim, parabéns, meus parabéns. Mesmo ela sem entender nada, mas foi a primeira que me deu um abraço quando Cristo Jesus nasceu na minha vida. E depois, com 20 anos, vou fazer 21 anos que Cristo nasceu na minha vida. Incompreendido por todos, até hoje, a minha família. Eles me amam, mas eles não me compreendem. Eles não me compreendem. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Eu não tenho dúvida que os anjos do céu, ainda que eu sou incompreendido, pela maioria dos meus familiares, por amigos, por todos, e por onde passo, eu ainda sou incompreendido, porque eu permiti Cristo Jesus nascer na minha vida. Os anjos de Deus celebram o nascimento de Cristo Jesus na minha vida até hoje. Pessoas por onde eu tenho passado também têm celebrado o nascimento de Cristo Jesus na minha vida também até hoje. E eu continuo feliz, avançando para frente e para cima em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque um dia eu decidi, eu aceitei a loucura de deixar Cristo nascer na minha vida e deixar Deus implantar o reino dele na minha vida. Incompreendido, mas feliz. Por isso eu estou aqui partilhando com vocês essa felicidade que eu trago na minha alma, essa esperança da volta de Jesus. Por isso, cada dia que passa, eu implanto ainda mais o reino de Deus através de Cristo Jesus na minha vida, no meu lar, na vida do meu filho
e na vida das pessoas que querem por onde eu passo. Que Deus o abençoe, que Deus o te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você nesse momento. E que o Senhor levante o rosto sobre você e te dê a paz. É o meu desejo, é minha oração. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Um grande abraço e até a próxima programação. Amém, que Deus te abençoe.